Nós vamos à segunda parte da mensagem sobre família. O título da mensagem hoje: Soluções para os conflitos familiares. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Um texto que mostra aquilo que é dramático, aquilo que faz parte de situações não muito boas numa família, mas que mostra uma verdade que podemos enfrentar e ver Deus trazendo solução. E Jesus disse assim no capítulo 3, versículo 25: se um reino estiver dividido contra si mesmo... Eu estou lendo o versículo 24, perdão, né? Eu vou ler o 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E aí vem o 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então, Jesus estava dizendo, olha, se um reino, ou se uma casa, uma família estiver cheia de divisões, ela deixa de existir. Que Deus nos traga pelos conselhos bíblicos esta manhã as soluções para os conflitos familiares. Vamos orar ao Senhor pedindo compreensão de sua palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Vamos orar juntos. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a graça e de toda a verdade, nós estamos aqui juntos com os nossos irmãos, unidos como família da fé, diante da Bíblia Sagrada, o livro por excelência, o livro dos livros, a voz do Senhor. E precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, para que possamos ir além do estudo bíblico, para que possamos ter a voz do Senhor calando fundo em nossa alma. E dentro dos conselhos e das soluções apresentadas aqui esta manhã, que nós tenhamos ou possamos ver a mudança e a transformação da nossa própria vida e da nossa própria família. Abençoe a cada família aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que ouvem esta mensagem neste exato momento. Que esse momento sirva para a glória do Senhor e para a nossa felicidade também. Nós oramos no nome de Jesus, jogando por terra toda e qualquer força contrária ao bom andamento desta mensagem. E o povo abençoado, o povo mais feliz desta terra, diga amém, amém e amém. Oramos assim no nome de Jesus. Muito obrigado, nosso diácono Marcelo. Eu quero me dirigir à Igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, minha família espiritual. Uma vez que a gente começou, no último domingo, a série sobre família, vamos percorrer aí todo o mês de junho, talvez um trecho também do mês de julho, falando destes assuntos. Eu quero dizer que tem muita gente que começa um relacionamento, e você sabe que a família começa assim, um homem se une com uma mulher, depois, né, a probabilidade é de terem filhos, depois netos, e assim se forma uma família. Mas na hora dessa união de um homem com uma mulher, sabe o que acontece? Muita gente começa um relacionamento sem, por exemplo, conhecer o seu parceiro. Óbvio que eu não estou falando de conhecer sexualmente, porque essa é a ideia que o mundo tem. Olha, você tem que experimentar antes para ver se a coisa é boa, para ingressar num casamento satisfeito. Não. O sexo, ele sempre será bom para duas pessoas que se amam e que se assumem um compromisso diante de Deus e diante da sociedade. Por isso que o sexo é para pessoas casadas. Estou falando de conhecer o companheiro, o namorado, aquele que vai ser o parceiro para o resto da vida, dentro de conceitos e de valores morais que a pessoa tenha.
Então, muita gente ingressa num casamento, não conhece o indivíduo, não conhece a outra pessoa, e depois se depara, às vezes, surpreendentemente, com situações que para ela parece desagradável. Daí começa a gerar um monte de conflitos. Então, as pessoas, na verdade, não compreendem quais são as responsabilidades de uma família. Mesmo assim, formam famílias. Então, você vai, às vezes, para uma faculdade e você aprende matemática, aprende toda a ciência, aprende filosofia, mas eu nunca vi até hoje, a não ser pelas próprias famílias que nós constituímos, a não ser pela igreja, eu nunca vi até hoje uma universidade do ser, uma faculdade da família, né? Pode haver um curso de gastronomia, né? Para as pessoas saberem cozinhar bem. Aliás, os homens cada vez mais estão ingressando nisso. Então, tem mais homem cozinhando melhor do que mulher hoje em dia, né? Vou puxar aqui a brasa para minha sardinha, né? Mas eu não estou falando disso, de cuidar de coisas da casa. Estou falando de cuidar do lar. Cuidar de indivíduos. E não existe no mundo escola para se aprender a viver bem em família. E como as pessoas não se voltam para Deus, onde está toda a fonte de sabedoria, toda a fonte de conselho, as famílias sem os conselhos de Deus, claro, se desatam, se destroem. E eu trouxe aqui, por exemplo, a gente sempre fala desses assuntos, o top 7 das principais áreas de conflitos em família. Tem aí no quadro. Por exemplo, em primeiro lugar, aqui está em ordem decrescente. Em primeiríssimo lugar, o que traz bastante conflito para a família é o dinheiro. Estou falando do dinheiro nas questões de toda uma organização das finanças de uma família. Não estou falando do indivíduo sozinho, estou falando a partir do momento que se une um homem com uma mulher, e daí vem filhos e netos, etc, etc. As questões de finanças são as questões prioritárias e que, claro, trazem os maiores conflitos, por incrível que pareça. Eu disse aqui domingo passado, mais de 50% dos divórcios acontecem porque há problemas financeiros dentro dos casamentos. Em segundo lugar, a área que traz mais conflitos são os parentes. Não qualquer tipo de parente, mas sim aqueles que fazem parte da família de origem, ou seja, o pai, a mãe, e daí quando não é o seu pai ou a sua mãe, é o sogro e a sogra, né? Então, sem acharmos qualquer tipo de algo cômico, mas a sogra já é tido como um rótulo assim negativo. Mas sabe, independentemente de qual parte está a pessoa, a maioria dos pais se envolvem muito na vida de pessoas casadas. E isso traz conflitos. Em terceiro lugar, nesse top 7, é a questão do sexo. Estou falando de sexo não para qualquer tipo de pessoa, mas a vida sexual do casal casado. Depois vem os filhos, e aí não é só uma questão de filhos por filhos. É naquela hora de passar a tal da educação moral. Sabe quando você acha que já falou bastante, e o filho começa a desandar, você pensa, poxa, perdi um tempo enorme. Nem sempre é culpa dos pais. É claro que na maioria das vezes, o exemplo de um pai é o que fala mais alto. Então, você pode, por exemplo, ter o seu filho numa escola pública ou ter dinheiro para pagar uma escola particular. Essa aí é a educação formal. Agora, a educação moral, ele vai receber dentro de casa. E conforme o pai seja ou a mãe seja, o filho vai ser cópia. Em raras exceções, o pai é excelente, a mãe é excelente, mas o filho desanda. E daí, claro, vem conflitos. Em quinto lugar, a questão do tempo. Na verdade é assim, o uso do tempo, em como você administre o seu tempo.
em relação ao seu trabalho, depois a sua vida social, e aí conta-se os amigos e vizinhos, e as questões de lazer com a família. Se nós não administrarmos muito bem e calcularmos muito bem o tempo para todas essas coisas, a família perece. Tem gente que só dá tempo ao trabalho e depois não tem tempo para a família. Outros só dão tempo para as questões sociais, os amigos, e até a vida profissional declina, mas principalmente a família perece. Em sexto lugar, os projetos dessa família, em todo objetivo que ela tenha e que às vezes não é alcançado. Porque todo o projeto, todo plano que é concretizado, é finalizado, é bênção. Agora, quando você tem um projeto, nós gostaríamos de mudar de casa, gostaríamos de ir para outro bairro, e isso não acontece, e passa um ano, passa 2, passa 3, gostaríamos de ir para uma casa própria, diminuir gastos, investir nisto, e de repente você não consegue sair de um aluguel. Projetos que não se concretizam trazem conflitos. Acredite, só em último lugar dessa lista de 7 itens está a questão da religião. As pessoas conseguem conviver bem, razoavelmente bem, debaixo do mesmo teto, um sendo evangélico, o outro sendo macumbeiro. Não deveria ser assim. Na verdade, se eu fosse macumbeiro, eu não ia querer evangélico comigo. Da mesma forma, por ser evangélico, eu não gostaria de ter um macumbeiro comigo. Mas as pessoas até se dão bem. Claro, tem gente que se converte depois de ter sido de outra religião. Mas eu quero só que os irmãos tenham esse panorama que religião é o pormenor nessa listagem. Dinheiro está lá no top. Então, os conflitos, eles fragilizam a família. Essas fragilidades dividem a família. Uma família dividida... Olha aí o texto que a gente leu, Marcos 3, 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Subsistir é existir em substância. Então, a substância deixa de ser. Uma casa dividida, uma casa fragilizada, ela deixa de ter essência própria, porque subsistir é ter uma essência própria. Então imagina, a hora que há uma separação, a família, e claro, todo mundo sofre com isso, perde a sua essência, perde a sua substância. Ok, bispo, já compreendi que são áreas importantes, são causas e razões de conflitos, o dinheiro, os parentes, a questão sexual, filhos, tempo, projetos, religião. Mas como é que eu reajo diante disso? A pergunta de hoje é essa: como reagir? Sempre devemos reagir para resolver os conflitos. A questão básica é essa: não fuja. Não pense que não vai mais dar certo. Acredite, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Então, a coisa básica é: eu devo confrontar, eu devo enfrentar, eu devo resolver esse conflito. Só que vem aquela grande incógnita, uma interrogação enorme dizendo: como resolver cada conflito? Eu vou partir para o embate e como é que eu vou agir? E se hoje eu lhe apresentei aqui 7 áreas de conflito, eu quero agora, para os últimos 30 minutos da mensagem, depois dessa introdução, eu quero lhe apresentar 8 soluções. Se tenho 7 problemas aqui, eu quero ultrapassar essa questão. Vamos a 8 soluções. Claro, eu peço, e já orei a Deus para isso, peço que Deus mesmo use esses pontos que vamos tratar aqui, para que sejam bons conselhos para o nosso coração. Então, quero começar dizendo uma coisa: jamais negligencie os problemas. Resolva os conflitos, sem briga, tá? Sem briga, sem discussão, mas nunca ache também que o ponto de vista certo é aquele que está sempre na sua mente. Já que você é agora uma família, não é mais uma pessoa sozinha,
E se há alguém aqui só, a gente entende que essa pessoa tem o desejo de viver em família, então o dia de hoje já está sendo um aprendizado para dias futuros. Lá na sua família, você não pode pensar que o ponto de vista certo é apenas o seu. Por mais que você seja a pessoa mais experiente da sua casa, você sempre tem que olhar toda a situação, vamos dizer assim, pelo nosso ponto de vista. Nosso quem? Meu, da esposa, dos filhos até, claro, com uma dose menor, né, de como é que eu posso dizer? De influência, né? Os pais é que têm a maior dose de influência, mas a gente sempre tem que olhar pelo nosso ponto de vista. E como cristãos, eu quero começar pelo primeiro ponto. Você deve apresentar a Deus os seus conflitos antes de tentar resolvê-los. Você não é uma pessoa qualquer, largada neste mundo, solta aí aos cuidados do mundo. Você é um filho de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para a luz. E como crente, como cristão, você deve reagir da seguinte forma: apresentar para Deus os seus conflitos antes de tomar qualquer tipo de atitude. Sabe o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 3? Que se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A gente não busca ouro e prata. Aliás, o top, né, das complicações familiares é dinheiro. Se nós colocarmos as questões de sabedoria nesse mesmo nível, Senhor, no mesmo ímpeto e na mesma força que eu busco meus recursos, eu vou buscar em Ti sabedoria, Deus vai te dar esta sabedoria. Deus vai lhe orientar. Provérbios 19, 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio, nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que significa isso? Que Deus tem um plano melhor. Deus tem o caminho perfeito para você ajustar a sua família. Então, apresente a Deus as suas necessidades e creia. Ele irá lhe mostrar o melhor caminho. Eu sei que às vezes a gente cria lá umas ideias, uns propósitos no coração, a gente pensa em fazer tudo conforme a nossa cabeça, mas é melhor seguir as orientações de Deus. Então, como é que eu vou resolver os conflitos familiares? Entregando nas mãos de Deus, aguardando o conselho certo. Aí é claro, depois que Deus te aconselha, e quem sabe, né, já esteja fazendo isso desde domingo passado, quando tratamos aqui de família, esteja fazendo isso agora, depois que Deus dá o conselho, você deve agir. Volto a dizer, a base de tudo é, eu não posso largar de mão, eu não posso abandonar o barco, eu não posso fugir da raia, eu tenho que enfrentar os meus obstáculos, eu tenho que enfrentar aquilo que traz situações negativas para a minha família. Segundo ponto, promova sempre a paz. Promova sempre a harmonia para dentro da sua casa. Tem complicações, tem conflitos, você não pode fugir, você tem que enfrentar. Afinal de contas, a tua família será tua família para sempre. Os teus filhos serão teus filhos para sempre. A tua esposa, o teu marido serão teus para sempre. Até mesmo as pessoas que depois se separam dizem, o ex-marido, ex-mulher para sempre. Então, promova a paz. Seja uma pessoa que venha a promover a harmonia. E Romanos 12, 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes a pessoa até diz assim, não, mas aqui não depende de mim.
É uma coisa que vem e é mais forte do que eu. Negativo. Sabe, você pode sim controlar os seus ímpetos. A questão é que quando há paz dentro de uma casa, o exemplo, por exemplo, homem e mulher cristãos. Se há paz dentro dessa casa, ok. Agora, se há guerra, você sabe, Cristo, ele vive dentro de nós, né? E se há um homem e uma mulher cristãos e em guerra, é Cristo brigando com Cristo. Isso não convém. Isso não é bom, isso não faz parte dos planos de Deus. Então, quando um casal não está em paz, e às vezes a pessoa diz, mas não depende de mim, é porque, bispo, quem me perturba é ele, quem me perturba é ela. Mesmo que impliquem com você, eu quero lhe deixar aqui esse conselho, não revide. Mesmo que cutuquem você, que espizinhem você, sabe? Se possível, quando depender de você, seja da paz. O conflito já existe. A questão é entrarmos na solução do conflito. Então nós não podemos jogar lenha numa fogueira. Nós temos que ter extintores de incêndios dentro de casa, né? Não precisa ter um extintor físico, mas são palavras agradáveis, atitudes moderadas, e na hora que o fogo começar, apagar o fogo. Terceiro ponto, analise a sua parte no problema, no conflito. Não, como assim minha parte? Eu não sou culpado de nada. Amado, veja qual é a sua participação de culpa. Eu não disse agora há pouco que às vezes não adianta, né? O pai achar que deu uma boa educação, que falou, que instou, que colocou algo na mente de um menino, da menina. Depois a criança desanda, porque a maioria das vezes se dá por conta do mau exemplo que o pai dá. O pai fala a coisa certa, mas faz a coisa errada. Aí o filho pega o exemplo do que o pai faz. Raras exceções são aquelas em que o pai dá uma boa educação, é bom exemplo, e mesmo assim o filho desanda. Então, nesse caso aqui, às vezes tem um conflito com filhos. Aí o indivíduo diz, não, mas não é culpa minha, eu não tive participação nisso, eu sempre eduquei. Na verdade, a gente sabe que o exemplo, se ele for mau, ele vai falar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Então, faz isso, amado. Abre o jogo, sabe? Pelo menos para com Deus, ou com o marido, a esposa. Analise a sua parte no problema, a sua participação de culpa. É como aquele texto de Mateus 7, 3 ao 5, que, de uma forma, claro que bem forte, né? Jesus fez aqui uma repreensão para as pessoas. Ele disse assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? E o que é um argueiro? É um cisco, né, uma poeira pequena, que sabe quando cai alguma coisa dentro dos nossos olhos? Às vezes o próprio pelo, né, do olho, ou uma poeira, e aí essa coisinha que arde, que incomoda, é um argueiro. E aí, às vezes você pede assim, sopra aqui, para tirar. A outra pessoa nem vê o que é, mas ela sopra ali para ver se sai. Por que você consegue observar o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas num toco de madeira? É claro que Jesus estava sendo exagerado aqui nas palavras que usou, porque imagina, uma trave, um pedaço de madeira dentro do olho, né? Ou talvez um graveto dentro dos olhos. Por que você olha o argueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa eu tirar o argueiro do teu olho, vem cá, você tem um defeito, você tem uma falha, você tem fragilidade, deixa eu soprar aqui o teu olho para tirar essa sujeirinha, quando tens a trave no teu. Aí o versículo 5, eu disse que Jesus pegou pesado, ele disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão, do olho do teu irmão. E eu gosto também dessa passagem, por quê? Porque ela não diz, como muita gente prega, que você não pode se meter na vida de mais ninguém e tentar ajudar. Não, a partir do momento que você assume a tua parte de culpa,
A partir do momento que você tira a trave do teu olho, você pode sim ajudar a tirar o argueiro, aquela sujeirinha no olho do outro. Nós só não podemos inverter os papéis e pensarmos que não, eu não tenho defeito nenhum. Os defeitos são deles, os defeitos são dela. Sabe, os conflitos familiares, eles não são problemas de uma só pessoa. É um conjunto, porque todos nós temos falhas. Então, isso acaba se refletindo muito na família. Já viu aquela reclamação que as pessoas fazem? Poxa, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim lá fora, todo mundo me respeita, os meus empregados me respeitam. Claro, se você é patrão, qual é o empregado que não vai te respeitar? Mas os da minha casa não respeitam. Não é bem assim, não. É porque tem maior intimidade. Sabem como é que você é, sabem das suas falhas, sabem falar abertamente, têm coragem para falar o que pensam. Não é falta de respeito, é só uma questão de intimidade mais profunda. E aí as pessoas reclamam, os de fora me respeitam, os da casa não respeitam. Óbvio que dentro da questão de respeito familiar não pode haver nenhum tipo de exagero, né, para fora disso. Mas, amados, temos que olhar a família como pessoas que erram juntas e que depois acertarão juntas. Todos temos falhas, mas o problema não é de uma parte da família, é de todos. Afinal de contas, ninguém é perfeito, né? E a pessoa às vezes diz assim, não, bispo, é que eu sou um ótimo pai. Sabe, ajeita o paletó para dizer, o corpo fala também, sabia? Aí ele diz, não, eu sou um ótimo pai, eu sou o melhor marido de todos os que eu conheço. Minha mulher é uma sortuda. O problema lá em casa é ela. O problema lá em casa são os filhos. Não existe isso. Na verdade, João, quando escreveu a primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, 1:18, aliás, 1:8, ele diz assim, se dissermos que não temos falha, se dissermos que somos perfeitos, se dissermos que não temos um erro, um pecado, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Tem alguma coisa esquisita, né? Então a pessoa diz, o problema lá em casa são eles, é ela, é a patroa. Vou te dar um conselho aqui, amado. Se você chama a sua esposa de patroa, tomara que ela lhe pague um salário, porque se não for esse caso, não chama mais de patroa, né? Porque, a não ser que ela goste, claro, a não ser que goste, mas às vezes a pessoa diz, patroa, né? E tira a questão toda da amada, né? Da pessoa com quem ele quis casar para sempre. Quem é que quer viver para sempre do lado do patrão? Né? Ninguém. Você quer se aposentar, você quer montar a sua própria empresa, sabe? Você quer que ele, eu ia falar morra, mas não, você quer que ele que ele seja promovido para você ser o patrão, mas você não quer viver para sempre com o patrão. Então a gente às vezes inverte isso, a patroa, né? Então, a não ser que a esposa goste, continue chamando assim, tá? Vamos para o quarto ponto. Separe um tempo para o diálogo. Os conflitos já vêm mesmo, são as questões de dinheiro, de sexo, de filhos, os parentes, todo mundo se envolve. Mas, então vocês como família, separem um tempo para conversar. Eu usei especificamente a palavra diálogo, que é aquela que especifica, né? Que a pessoa fala de lá e a outra fala de cá. Então não é aquela coisa, não é um monólogo onde só um fala, só um dá ordens. Até porque, às vezes, a pessoa não para conversar e pensa assim, não, eu estou deixando o tempo resolver as coisas. O tempo nem sempre cura todas as coisas. Os conflitos familiares não acontecem acidentalmente. Tem que parar, tem que chamar para conversa. Então, escolha a hora certa para conversar, para dialogar. Tem que ser um lugar neutro, sabia? Não pode ser com os vizinhos juntos. Não pode ser com a mãe, com o sogro, com a sogra juntos. Não pode ser na casa do pai, na casa da sogra. Não pode ser na frente das crianças.
na maioria das vezes, a não ser que o assunto relacione a elas e elas precisem falar também. Mas às vezes o pai e a mãe têm coisas para resolver, dos gastos, né, da administração da casa. E aí, claro que às vezes saem uns gritos, aí um tenta enforcar o outro. Isso é o diálogo, né? Imagina isso na frente da criança. A criança vai achar que pode fazer isso com qualquer um. Então vai para dentro do quarto para esganar um ao outro, né? Vai para o escondido para falar. E é óbvio que vocês vão ter que falar isso num tom mais baixo, porque senão as crianças vão saber do mesmo jeito. Mas que seja num lugar neutro, não na frente das crianças, nem na casa da sogra ou na companhia de vizinhos. Que tem gente que às vezes diz: olha, eu vou chamar a fulana, a Mariazinha, o João, você vai ver, nós vamos resolver. Chama os vizinhos para resolver uma questão de família. Isso não é bom. Então o marido tem que tomar essa atitude de pedir um momento de reunião, de conversar, de dialogar. E às vezes, claro, o marido quer ter a voz ativa, só ele que fala, só ele que dá as ordens. E sabe o que Pedro disse? Até mesmo utilizando a figura do marido como cabeça da família. Pedro 3,7, ele diz: maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Então, os maridos que têm a voz mais grave, mais pesada, mais grossa, não gritem, não ataquem as esposas. Trate-a com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma herança, da mesma graça de vida, até para que, maridos, não se interrompam as vossas orações. Claro que a gente está vendo um quadro aqui, que é o marido é o cabeça da família. Ele é o intercessor, ele é o sacerdote da sua casa. E aí depois ele aqui diz: para que não se interrompam as suas orações, trate com dignidade a sua mulher. Às vezes isso não acontece, e aí nessas questões de resolver situações, o marido só fala, trata mal, briga, grita, dá um monte de bronca, e a esposa fica lá toda ferida, toda magoada. O marido falou, ela acata, ela abaixa a bola, aí depois esse mesmo marido vai lá pedir para Deus: Deus, eu quero um carro novo. Se você maltratar a esposa, a oração é interrompida. É uma coisa lá e outra cá. Então, sabe o que você vai receber? Absolutamente nada. Então, não grite, comunique e aguarde a resposta. Converse, dialogue. Isso faz com que os conflitos de famílias se resolvam. Em quinto lugar, desses 8 pontinhos que eu quero tratar, estabeleça boas regras para dentro da sua casa. Claro que você pode ter trazido regras que aprendeu com o pai e com a mãe. É claro que você pode trazer boas atitudes de que aprendeu com as experiências da vida, mas em família, você, sua esposa ou seu marido, os seus filhos, criem regras boas para a família de vocês. Criem novas regras. Sabe, estabeleça regras, primeiro para você mesmo e depois combine com toda a família. Por exemplo, eu não vou magoar ninguém aqui na minha casa, eu não vou xingar ninguém, eu não vou esbravejar, eu não vou bater. Abrindo aqui o parêntese, não sei se a Dilma já assinou, mas só falta a presidenta, né, a presidente Dilma, assinar a lei da palmada, né? Que tem outro nome, né? O nome do menininho aí que foi maltratado, foi morto, aliás. A lei da palmada, que agora os pais não podem mais dar uma palmada no filho, que senão poderá ser preso. E eu já soube de crianças que já começaram: eu vou ligar para a polícia. É sério. Porque houve essa coisa, a lei da palmada e tal. Eu vou ligar para a polícia. E o pai fica como? Né? Então, você tem que estabelecer regras, claro. Aí eu ia falar de uma regra que era essa: não vou machucar, não vou ferir. Isso é óbvio. Mas imagina, numa educação inteira de um filho, você fala. Alguma vez, uma palmadinha vai ter que se encaixar para a criança acordar.
Mas aí você estabelece uma regra: eu não vou ferir, eu não vou fustigar, eu não vou maltratar. Faz essas regras e depois combine isso com toda a família. Olha, aqui dentro de casa ninguém maltrata ninguém, ninguém xinga ninguém, ninguém briga com ninguém. Se brigar, dá a mãozinha, aperta a mão, faz as pazes. Então, estabeleça boas regras para a sua família. Porque o Provérbios 11, 29 diz assim: o que não faz isso, o que perturba a casa, o que bagunça tudo, às vezes cria qualquer regra de uma hora para outra, não combina com outra pessoa, o que perturba a sua casa herda o vento. O insensato acaba sendo servo daquele que tem um coração sábio. Então não provoque a ira do seu cônjuge. Na hora de falar, fale, respire fundo, fale de forma moderada, mas não grite, não dê ordens. Não faça, por exemplo, comparações, não desafie, não ameace. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, eu arrumo minhas malas, eu vou embora. Não desafie, não ameace, não condene, não julgue, não inferiorize, não ridicularize. E essas são boas regras para você criar para você mesmo e depois compartilhar e combinar isso com toda a sua família. Agora, a família tem que estar sempre unida. A família tem que ser um time, tem que ser uma equipe. Então, em sexto lugar, eu digo: jamais seja egoísta. Para você reagir confrontando os conflitos, tentando resolver os conflitos, já que eu lhe disse hoje, você não pode fugir desses conflitos, não seja egoísta. Pense no que é do outro, pense no melhor para a sua família. É como aquele texto de Filipenses 2:4, que diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente entende aqui o sentimento de Cristo como sendo um sentimento de amor, de partilha. Você sabe, nos milagres que ele fez, de multiplicação de pães e peixe, ali está muito mais o grande milagre da partilha do que o da multiplicação. Quando ele transformou água em vinho, ali está muito mais o milagre de fazer as pessoas de um casamento que tinha acabado o serviço, fazer as pessoas felizes, do que simplesmente transformar a água num vinho. Aliás, diga-se de passagem, foi o melhor vinho apresentado naquela festa. Então, tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se Cristo fez de tudo por você, solta aí um glória a Deus, amado. Se Ele fez de tudo por você, faça de tudo pela sua esposa. Faça de tudo pelo seu marido. Faça de tudo pela sua família. Dê o teu máximo. Em sétimo lugar, sempre peça ajuda, principalmente quando o conflito, daqueles pontos que eu até apresentei aqui, se arrastar por muito tempo. Você não consegue resolver isso, não consegue resolver aquilo outro. Peça ajuda a pessoas certas. Peça ajuda no reino de Deus, na igreja, nos irmãos em Cristo. Quem sabe você vai encontrar pessoas mais experientes que você e baseada na Bíblia Sagrada. Mas não deixe de pedir ajuda. Sempre peça ajuda, principalmente quando você já tentou uma vez, tentou duas, o conflito continua se arrastando. Porque o Provérbios 15:12 diz assim: o escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende. Eu sei que às vezes você vai pedir um conselho, aí a pessoa logo diz: eu só quero te dizer uma coisa, eu vou te aconselhar, mas você sabe que você está errado, nisso, naquilo outro. Aí a pessoa não quer receber o conselho e ele logo diz assim: não, vai me repreender, então é melhor não pedir ajuda. E o escarnecedor, ele nem se chegará para os sábios. Agora, se a gente fizer essa sequência aí, né, a gente já começa a reconhecer os nossos erros, a gente vê que a gente tem que promover paz, tem que dialogar. E chegou nesse ponto em que você já não tem a solução nas tuas mãos,
amado, abra o jogo, abra o coração, sabe? Mesmo que você receba um monte de chicotada de alguém, que essa repreensão, que essa sabedoria chegue para você para te auxiliar. Não escarneça disso, não zombe disso. O 32 diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a própria vida. Afinal de contas, estamos falando de algo que representa a nossa própria vida. A família, quando está bem estruturada, nós ficamos felizes. Então, o que rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Porém, o que atende à repreensão, pronto, ganhou vida. Adquire o entendimento. Ah, mas eu tenho vergonha de pedir ajuda, de pedir uma oração, de contar a minha vida. Então, conte para poucas pessoas e para pessoas certas. Mas não tenha vergonha de ser ajudado. É para o seu bem. É para o seu bem. Em 8º lugar, jamais desista. Se você quer ter uma família bendita, se você quer ver a sua família sendo uma família feliz, jamais desista. Eu sei que é preciso ter coragem para enfrentar conflitos. Mas é muito mais recompensador. Sabe, quando você diz assim, eu vou enfrentar essa batalha, eu vou fazer de tudo pela minha família, eu vou pedir ajuda, eu vou tentar dar um jeito, vou dar o meu máximo e vou contar com Deus. Quando você faz isso, é muito mais recompensador você vê a restauração da família do que se você não lutar por ela e tipo assim, deixa a coisa se acabar. Porque depois que você termina uma família, as pessoas que já passaram por isso podem testemunhar isso. Depois que você vê a cisão da família, a divisão da família, é uma dor que você leva para o resto da vida. São cicatrizes, né? A bispa Érica ontem, aliás, eu não disse aqui durante o momento administrativo, tivemos um culto maravilhoso ontem, à tarde da mulher Chail, e mencionando o que a bispa disse, ela falou aqui que quando o homem e mulher se unem, conforme diz a Bíblia, se tornam uma só carne, né? Quando há uma separação, é como se quebrasse uma perna e há ossos quebrados, há o dilacerar da carne, da pele. Tem conserto? Tem. Você pega os especialistas, médicos, eles costuram tudo, colocam pinos, pode ficar meio torto, pode ficar reto, mas existem grandes cicatrizes ou até micro cicatrizes que nunca saem. Então, é muito mais recompensador você dar de tudo do seu esforço para ver a família restaurada do que deixar a coisa ir por água abaixo. É muito pior deixar a coisa acontecer. Então, não deixe seu casamento morrer. Não deixe a sua família se acabar. Gálatas 6:9 tem um conselho aqui para você. Não se canse de fazer o bem, porque vai chegar o tempo que você vai ceifar, você vai colher coisas boas do que você tem feito. Se você não desfalecer. 2 Pedro 1:5-8, ele diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Olha aí, quando eu digo de dar o máximo, de dar toda a força, né? De não fazer corpo mole, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Então, a perseverança diz, né, de nunca desistir. Com a piedade, diz o 7, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Se você for resolver os conflitos da sua família, associando essas coisas todas, diz aqui o 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, aliás, esse é o meu desejo para todos vocês, né, que haja conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, e que isso aumente cada dia mais. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de alguma forma, eu estou querendo lhe dizer, não desista de ser feliz.
Mas bispo, calma aí, eu ainda não sou tão feliz assim, eu nem pude experimentar coisa boa, na verdade eu estou só, então eu não tenho família. Ouça, se você pensar que quando tiver uma família, ou ainda que a tua família esteja aos trancos e barrancos, se você colocar em prática tudo isso, você terá a melhor família desta terra. Você terá a melhor vida deste mundo. E você só não pode desistir. Então, que a partir de hoje, desses 8 conselhos aí que nós pontuamos aqui, que Deus te ajude a que você vença os desafios da tua família. Eu quero até terminar dizendo uma coisa. Eu sei que esse tipo de mensagem, às vezes, pode ser dolorosa, né? Por quê? Porque muita gente se enquadra em vários pontos que são mencionados aqui. Aliás, essa semana a gente ouviu, eu e a bispa Érica, nós ouvimos de um casal, amigos, né, que fazem parte da igreja, e disseram, olha, nós vivemos uma semana muito, muito boa, muito leve. Por quê? Aí eles disseram que eles pegaram a mensagem de domingo passado e em 1 ou 2 itens que foram mencionados, eles colocaram em prática. Um item era a questão de não pegar coisas do trabalho, trazer para casa. Trabalho é trabalho, casa é casa. Então resolveram não falar nada dos trabalhos. Eles falaram que tiveram a melhor noite da vida deles. Então, eu quero dizer isso, que por muita gente se enquadrar e ver que às vezes tem as suas próprias falhas e que precisa, sim, de mudanças, essas mensagens podem ser até mesmo contundentes, doloridas. Parece uma facada que você leva, que dói, mas será para o seu bem. Então, que você entenda que, ainda que doa, Deus está lhe dando, através dessa mensagem, ou deste tipo de mensagem, uma chance para você mudar tudo. Então, abrace mais, beije mais, dê mais carinho, ouça melhor, ceda mais vezes. Não seja teimoso, os homens digam amém. Não sejam teimosas, as mulheres também digam amém. Porque eu tenho aqui um quadro que diz que grande parte dos conflitos familiares, eles acontecem porque as pessoas vivem em conflitos com Deus. Se você receber para a tua vida e aceitar isto, que o que tratamos aqui nesses 40 minutos foi Deus falando a você, foi Deus comunicando ao seu coração, apesar do elemento humano. Imagina, eu sou gente humana, né? Nós todos estamos aqui com as nossas dificuldades para ouvir, para se concentrar, para falar, para ouvir. Mas se você acreditar que Deus está por detrás disso tudo, você vai deixar de ter conflitos com Deus e a tua família vai passar por benefícios por conta disso. Então, queira ser usado por Deus. Queira ser usado pelo Senhor para restabelecer a harmonia dentro da sua casa. Detalhe é que Deus trouxe você aqui hoje para isso, para você ser capacitado, para você ser orientado. E eu termino com Eclesiastes 4, para que quando você pensar assim, eu tenho uma grande tarefa para resolver e vou ter que resolver tudo sozinho. Não, estamos falando de família. E aí, que você conte sempre com a esposa, com o marido, com o seu companheiro, e fica aqui o conselho de Eclesiastes 4, quando ele diz, melhor é serem 2 do que 1. Conte sempre com a pessoa, sabe? Não queira fazer tudo sozinho, ainda que você tenha os melhores conselhos. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Agora um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. É como aquela corda de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. Poeticamente falando, alguns pastores dizem, essa corda de 3 dobras, ela pode ser você, o seu companheiro, sua companheira, vocês 2 e Jesus Cristo. Havendo união, havendo força no seu casamento, na sua família, vocês nunca vão romper.
e vão ser as pessoas mais felizes deste mundo. Então, a minha recomendação, amados, é que debaixo destas orientações do Senhor, debaixo das orientações da Bíblia Sagrada, você consiga sempre ver diante de você as soluções para os conflitos familiares e que a tua família se torne uma bênção. Em nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus. Ele é digno.